Olá pessoal, na última aula vimos como usar a integral para o cálculo de áreas. Nesta e nas aulas seguintes veremos como aplicar a integral no cálculo de volumes de sólidos. Então vamos dar início à aula. Então nós vamos ver agora mais uma aplicação da integral. Nós vamos usar a integral para calcular volume de sólidos, certo? Uma das técnicas que a gente vai ver é o volume por fatiamento, né? Como que isso funciona? Olha só, vamos definir primeiro o que é uma seção transversal. Uma seção transversal de um sólido S é a região plana formada pela interseção entre S e um plano. Ou seja, é o que está nessa figura aqui, ó. Você tem um sólido aqui qualquer, e quando eu intercepto ele com um plano, nesse caso aqui, deu esse retângulo aqui, ó, certo? Então, isso é uma seção transversal desse sólido, certo? Eu selecionei algumas figuras aqui para ajudar a entender melhor o que é isso. Então, olha só. Aqui a gente tem uma laranja, né, que é aproximadamente uma esfera. Quando eu corto ela, né, eu obtenho um círculo. A minha seção transversal aqui é um círculo, certo? Aqui eu tenho uma rosquinha, né, e aqui a pessoa vai cortar essa rosquinha nessa linha aqui, né? Então, a seção transversal dessa rosquinha é essa daqui, ó, essa figura plana aqui, né? Um outro exemplo é quando a gente fatia um pão, né? Então, a gente tem várias seções transversais. Isso aqui é uma foto de um aipo, né? Um vegetal. Então, quando eu corto ele, eu tenho essa seção transversal aqui. O paralelepípedo, né? Que a gente já conhece. Então, a seção transversal dele também é um retângulo. O cone, uma seção transversal dele aqui é o cortar dessa maneira. É um círculo, se eu cortar nesse sentido aqui, eu vou ter um retângulo. Aqui várias seções cônicas, né? Se eu cortar assim, por esse plano horizontal aqui, eu tenho um círculo. Se eu cortar por um plano inclinado, eu tenho uma elipse. Se eu cortar por esse plano inclinado, paralelo a essa reta aqui, construo uma parábola. E se eu cortar por um plano vertical aqui, eu tenho uma hipérbole. Da pirâmide, né? Essa pirâmide com base quadrada, uma seção transversal, quando eu corto por um plano horizontal, é um retângulo, né? E aí, volto na laranja aqui. Então, tem vários tipos de seção transversal e depende de como você corta o objeto, certo? Então, isso que é uma seção transversal. É a figura plana, né? A região plana que eu obtenho quando eu intercepto esse sólido com um plano. Então, isso é seção transversal. Agora, seja S um sólido limitado por dois planos perpendicular a um eixo OX nos pontos A e B. Então, essa é a situação dessa figura. Você tem um sólido e ele está limitado por dois planos que são perpendiculares ao eixo X e ele está limitado entre A e B, certo? Se eu conheço essa função aqui, ó, se A, definida de AB em R, é a função contínua que para cada x pertencente a AB associa a área AX da seção transversal de S por um plano perpendicular ao OX no ponto X, então podemos aproximar o volume do sólido S. Então, quer dizer, eu tenho o sólido e ele é limitado por dois planos perpendiculares ao eixo X que passam por A e B. Essa é a situação. Se a cada ponto X entre A e B eu passar um plano perpendicular ao eixo X, isso vai me dar uma seção transversal desse sólido. Se em cada ponto eu conheço a área dessa seção transversal e a função gerada por essas áreas, quando eu vario o x, for uma função contínua, eu vou conseguir aproximar o volume desse sólido. Então, como que eu vou fazer isso? Então, vamos ver aqui. Então, vejamos aqui. Digamos que eu tenho um sólido qualquer aqui. Vou desenhar um sólido desse tipo aqui, ó. Certo?
um sólido e eu estou naquela situação ali, que é o eixo Y, e aqui é o eixo X. Aqui ele está limitado por dois planos perpendiculares ao eixo X, que passa por A e B, certo? E aí, a cada plano que eu cortar perpendicular ao eixo X aqui, eu obtenho uma seção transversal e eu sei qual é a área. No nosso caso aqui, a área vão ser círculos, né, desse desenho, mas pode ser qualquer coisa que eu conheça a área. Então, eu quero aproximar o volume desse sólido que, a princípio, eu não sei calcular. Então, eu vou particionar isso aqui em 4 pedaços para ficar simples o desenho aqui. Então, como é comum, vou chamar esse aqui de x0, esse aqui de x1, esse aqui de x2, esse aqui de x3 e esse aqui de x4. A gente sabe que esse comprimento aqui é delta de x1, esse aqui é delta de x2 e assim por diante. Esse aqui é delta de x3, esse é delta de x4, certo? Aí, como eu tenho aquela função A, né? Ou seja, a função A aplicada no ponto A vai me dar a área dessa seção transversal. A função A aplicada no x1 vai me dar a área dessa seção transversal aqui, ó. Certo? Então, essa daqui é o A de x1. Esse aqui é o A de x0, ou A de A, né? E assim por diante. Então, esse aqui vai me dar a área da seção transversal relativa ao x2, é o A de x2. Essa daqui vai me dar a seção transversal relativa ao x3, que é o A de x3. E essa daqui, o A de x4. Então, eu tenho essas seções transversais. Aí, como que eu vou aproximar aqui? Eu não sei calcular a área o volume desse sólido, mas eu sei calcular o volume de cilindros. Então, eu vou olhar para esse cilindro aqui, ó. Vou olhar para esse cilindro aqui, ó, de base A de x1. Ó. Certo? Depois eu vou olhar para esse aqui de base A de x2, ó. Esse cilindro. Olho para o cilindro de base A de x3, que é esse cilindro aqui. E depois olho com base de A de x4. Então, essa é uma maneira de aproximar o volume desse sólido aqui. E agora eu vou somar o volume desses cilindros. Então, o volume do sólido é aproximadamente a soma desses volumes desses cilindros aqui, né? Então, olha só, o volume do primeiro cilindro é o que? A base dele é A de x1. Então, é a área da base, A de x1, porque a minha função ela fornece a área dessa seção para cada valor aqui, vezes a altura. A altura desse cilindro é essa daqui, que é delta de x1. Mais o segundo cilindro, a área da base aqui é quem? A área da base aqui, ó, é A de x2. Então, vai ser a área da base, A de x2, vezes delta de x2. Mais o terceiro é a área da base, que é A de x3. A de x3, vezes delta de x3. E o quarto e último é A de x4, vezes delta de x4. Então, essa é uma aproximação para o volume do meu cilindro. Posso escrever ela em notação de somatório, que seria A de um xk, delta de xk, quando k varia de 1 até 4. Aí é óbvio que se eu aumentar o número de partições aqui, ou melhor, se eu aumentar o número de pontos dessa partição, eu vou ter mais cilindros e vai aproximar melhor o volume desse sólido. Então, eu posso usar a integral para calcular esse volume, né? Porque isso aqui é uma soma de rima dessa função A, função área.
Então, vamos ver como é que eu formalizo isso. Digamos que eu tenho uma partição qualquer aqui, P igual A vai ser o x0, aí eu tenho x1, xn que é igual a B. Uma partição qualquer jeito que eu quiser particionar aqui. Eu só vou desenhar um elemento genérico dessa partição. Então, esse aqui vai ser o meu xk menos 1 e esse aqui o xk. Então, os outros estão aqui distribuídos, mas eu não vou desenhar não, para ficar o desenho mais limpo. Então, aqui eu escolho, dentro dessa partição aqui, em qualquer ponto desse intervalo, eu escolho um CK. CK, certo? E aí eu vou construir o meu cilindro da seguinte forma, ó. Então, eu vou cortar aqui por planos da seguinte forma. Então, eu vou escolher a minha base como sendo esse CK aqui. Então, dado esse CK dentro do meu intervalo da partição, eu tenho essa área aqui, né? A minha função me dá essa área como A de CK. Esse CK pode ser, inclusive, o xk menos 1 ou o xk. Qualquer CK. E aí, eu faço o cilindro com essa base. Então, eu vou fazer aqui esse cilindro genérico, certo? É um cilindro genérico aqui. Então, tem vários, né? Quanto maior a minha partição, mais cilindros eu tenho. Então, esse é um cilindro genérico. Esse cilindro, ele tem volume o quê? A área da base, né? A base aqui é A de CK, né? Que é essa daqui também, é a mesma aqui. Então, o volume desse cilindro, vamos chamar de VK. VK é a área da base, A de CK, depende do meu pontilhamento, vezes o delta de XK, certo? E aí, o volume do meu sólido vai ser aproximadamente o somatório de todos esses VK, com K variando de 1 até N, que é o tamanho da minha partição, que é o somatório de A de CK, delta de XK, K variando de 1 até N. Isso implica, então, que quanto maior for a minha partição, né? Quanto maior for o número de pontos da minha partição, melhor é essa aproximação. E a gente sabe que, no limite, isso vai ser o volume desse sólido. Então, o volume é o limite, quando essa partição vai para zero, desse somatório de A de CK, delta de XK, quando K varia de 1 até N. Mas isso, na verdade, é a integral de A, né? Então, isso é a integral de A até B da função A de x, que me dá a área, dx. Então, assim, eu tenho a minha definição de volume de sólido quando eu faço por fatiamento, quando eu conheço em cada ponto a área da seção transversal. Então, olha só, eu achei uma animação aqui na internet. Isso aqui é da Universidade do Tennessee, né, do Departamento de Matemática. Tem algumas coisas aqui muito interessantes, né? Se vocês quiserem ver, vocês podem entrar aqui, né, no site deles, ó. Muito interessante, tem outras coisas interessantes de cálculo aqui. E uma delas é isso, né? Eu achei aqui sobre volume, que é mais ou menos o que a gente fez. Então, aqui, ó, ele considera esse sólido aqui, né? Que é um cone. E ele vai fazer o quê? Ele vai na situação que a gente estava, né? Um cone e ele está entre A e B, certo? E limitado por planos aqui, perpendiculares ao eixo x. Então, você tem a função A, que para cada C nesse intervalo aqui, te dá a área da seção transversal. E aí ele vai dividir aqui esse intervalo em n partes iguais. A gente considerou uma partição qualquer, ele vai fazer com n partes iguais. Então, ele dividiu aqui em n partes iguais e em cada intervalo desse ele pega um xi. Pega um xi, pontilhou essa partição e
Para cada xi, você tem uma seção transversal, você tem a área dessa seção transversal, que é o A de xi. Então, o que ele vai fazer? Agora ele vai construir cilindros de altura ΔX e com base A de xi. Então, você tem essa figura aqui, dos cilindros. E se você aumentar o número, aqui ele te dá o volume, né? O volume da soma desses cilindros é esse aqui. A área da base vezes a altura. E se você aumentar o número de cilindros, você aproxima cada vez mais do volume desse cone aqui. E aí, no limite, isso vai ser a integral de A até B de AX dx. Certo? Então, essa é uma maneira de calcular volume de sólido. Certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, vamos ver alguns exemplos de como aplicar essa técnica. Então, o primeiro exemplo é determina o volume da pirâmide com 3 metros de altura e com uma base quadrada de 3 metros de lado. Então, vamos ver como fazer isso. Então, a pirâmide de base quadrada tem altura igual a 3 metros e base quadrada de lado 3 metros. Certo? Então, vou desenhar essa pirâmide aqui. Não vou desenhar da forma usual, porque é para facilitar os cálculos, né? Então, essa pirâmide eu vou desenhar ela da seguinte forma aqui, ó. Ela vai ser assim, ó. Vou desenhar ela deitada. Certo? Então, uma pirâmide de base quadrada. E eu vou passar o eixo X aqui pelo centro dela aqui, ó. Ó, que é o eixo X. E aqui é o eixo Y. Então, essa é a pirâmide. Então, esse ponto aqui vale 3, porque a altura dela é 3. E o lado aqui vale 3 também. Então, para eu calcular o volume disso daqui, eu preciso saber a área da seção transversal de cada plano que passa perpendicular ao eixo X. Então, se eu pegar um X qualquer aqui, né? Se eu pegar um X qualquer aqui, ele vai cortar, vou passar um plano por esse ponto aqui, ele vai cortar essa pirâmide numa seção transversal, que é mais ou menos assim, né? Então, essa é a seção transversal de um ponto genérico X aqui. Então, como que eu vou fazer para descobrir essa área aqui? Então, esse aqui eu sei que essa seção transversal é um quadrado, e basta eu encontrar o lado desse quadrado sabendo que isso aqui mede x, certo? Então, eu vou desenhar essa pirâmide, um corte dessa pirâmide, o corte feito pelo plano XY. Se eu fizer o corte do plano XY, vai ficar assim, ó. Aqui é o Y, aqui é o X, e aqui eu tenho o corte da minha pirâmide, certo? Então, isso daqui vale 3, e eu tenho que isso daqui vale x, certo? E aí eu quero saber quanto que vale essa medida aqui, que é o lado do quadrado. Então, usando semelhança de triângulo, né? Isso aqui vale 3, e isso daqui eu sei que vale 3, né? Esse aqui é a altura, né? Então, isso aqui vale 3. Então, por semelhança de triângulo, isso aqui vale x, né? Então, vou chamar isso aqui de L. Vou chamar isso aqui de L. Então, L está para x, assim como 3 está para 3. Então, isso implica que L é igual a x, certo? Então, o lado aqui desse quadrado vale x. Com isso, essa área, né? Essa área, para cada x aqui, o lado vale x, né? Então, achei que esse lado, se aqui vale x, então esse lado aqui vale x. Então, a área de um quadrado é o quê? Então, a área de um quadrado é o quê? É x ao quadrado, certo? Então, para cada x aqui, a função área é a de x. Então, com isso, pelo que a gente viu, o volume da pirâmide é integral de 0 até 3, que foi onde
eu escolhi o meu eixo, né? De 0 até 3. De a de x dx, que é igual à integral de 0 até 3 de x ao quadrado dx, que é x ao cubo, sobre 3, com x variando de 0 até 3. Então, isso é 3 ao cubo sobre 3, que é 3 ao quadrado, que é 9. Então, vamos ver o segundo exemplo. Uma cunha curva foi obtida por meio do corte de um cilindro de raio 3 por dois planos. Um deles é perpendicular ao eixo do cilindro e o segundo cruza o primeiro, formando um ângulo de 45 graus no centro do cilindro. Determine o volume da cunha. Então, antes de determinar o volume, a gente precisa visualizar quem é essa cunha, quem é esse objeto, né? Então, olha só, um cilindro, em matemática, é um objeto formado por uma reta que percorre uma curva, né? É uma superfície gerada dessa forma. No caso, a curva aqui, como não foi dito, vai ser um círculo. Então, você tem um círculo aqui e percorre essa curva nesse círculo. Isso vai gerar esse cilindro aqui, que ele não ele se estende definidamente para cima e para baixo, no caso aqui. Isso é um cilindro em matemática, né? Então, o sólido que a gente quer vai estar dentro desse cilindro, certo? Então, essa cunha é obtida da seguinte forma. Primeiro, você pega um plano e intercepta esse cilindro, um plano perpendicular ao eixo do cilindro, que é esse daqui. É uma reta vertical. Então, vou desenhar um plano aqui, certo? Então, o que eu desenhar pontilhado é o que está passando atrás da figura nossa. Então, ele está passando aqui atrás do cilindro. E eu tenho esse plano aqui. O segundo plano, vou desenhar em vermelho, ele passa pelo centro do cilindro e ele faz um ângulo de 45 graus com o primeiro. Então, vai ser esse plano aqui, ó. Desenhar ele mais ou menos assim, certo? Seria esse plano aqui. Só que aí eu vou pontilhar o que está atrás da figura. Então, isso aqui está dentro do cilindro, isso aqui é pontilhado. Isso aqui está atrás do cilindro, isso é pontilhado. Aí ele passa pela frente aqui. Isso aqui está atrás do plano vermelho, fica pontilhado. E aqui está dentro. Não, aqui está certo, aqui está dentro do cilindro. Então, a figura ficou assim, certo? Aí, a interseção desse plano com esse cilindro vai formar uma curva que é assim, ó. Ela vai fazer assim, ó. E aqui ela passa na parte de trás do cilindro, certo? Para ver melhor essa curva, a gente pode perceber que se eu pegar aqui nessa parte do cilindro, né, e subir até tocar no plano, ele vai subir reto, aqui ele toca no plano, né? Então eu pego esse outro pedaço aqui, intercepta o plano vermelho e o cilindro, esse aqui, ó, eu vou subindo, subindo, subindo até encostar no plano, e cada vez que eu ando para cá, o plano está mais alto. Então vai ser assim, né? Lá atrás também, mesma coisa, né? E se a gente traçar retas aqui nesse plano, ó, esse aqui é uma reta nesse plano, uma reta, retas paralelas aqui, ó. Então vai chegar um momento em que essas retas estão todas fora do cilindro. Tem um momento que uma reta dessa tangencia o cilindro aqui nesse ponto. E essas outras vão interceptar o cilindro em dois pontos, não é isso? Ó. Então, a cunha é essa daí que a gente está visualizando. Não sei se todo mundo consegue enxergar. É essa superfície aqui, é esse sólido que está entre essa tampa aqui, o cilindro e esse plano aqui embaixo. Então, quem não estiver conseguindo enxergar esse desenho, eu preparei um desenho usando software matemática. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês.
Então tá aqui, ó, o sólido seria esse daqui, essa aqui é a interseção, tem o cilindro, o plano inclinado aqui e o plano horizontal. Então a cunha é aquele pedaço ali que foi cortado do cilindro por esses dois planos, certo? Aqui a gente consegue ver a interseção, né, do plano com o corte feito no cilindro, né? Na verdade, esse aqui é o corte feito no cilindro. Olha, que a gente pode ver, certo? E aqui eu desenhei ele com a tampa, né? A cunha com a tampa. Seria esse aqui, né? Aí aqui ela tá vazada aqui atrás, mas tem essa tampa de baixo também, só pra gente ver como é que é lá dentro. Então é todo esse sólido aí que a gente quer calcular o volume, certo? Então vamos passar agora a calcular o volume. Então a gente já entendeu como é que é a figura. Então como é que a gente calcula o volume desse sólido? Então vamos ver agora como calcular o volume dessa cunha. Então vamos desenhar a cunha aqui, a gente já sabe como é que ela é, né? Então ela vai ser assim, ó, mais ou menos assim. Aqui é aquela curva. Aí ela é um objeto mais ou menos assim, um sólido mais ou menos assim. Aí eu vou traçar o meu eixo X passando pelo centro aqui do cilindro, né? Lembra que isso aqui é um pedaço do cilindro, da base do cilindro. Aí eu vou passar o eixo X aqui. Então esse é o eixo X, que vai ser o meu eixo de referência. Aí vou olhar esse aqui, vou chamar do eixo Y. E esse daqui vai ser o eixo Z, só para facilitar a minha escrita aqui na hora de determinar os valores dos parâmetros aqui. Então, aqui a coordenada 0, né? Como o cilindro tem raio 3, isso daqui é a base do cilindro, metade da base do cilindro, aqui vale 3, né? Esse é o raio da base. E aí eu quero saber o seguinte, para cada valor de x aqui, eu quero determinar quem é a seção transversal de um plano que é perpendicular ao eixo x. O plano que é perpendicular ao eixo x vai gerar uma seção transversal assim, ó. Certo? Porque é um cilindro que a gente está interceptando aqui. Então vai dar um retângulo. Vai dar um retângulo e eu quero saber qual é a área desse retângulo em relação a x. Quando esse x varia, esse retângulo vai aumentando para cá e diminuindo para cá. Lembrando que aqui passa uma reta, né? Uma reta. Essa reta aqui, ela faz 45 graus com o eixo x, portanto, como aqui é o eixo z, essa reta é y igual a z. E aí, para eu determinar a área desse retângulo, eu preciso achar a altura, vou chamar isso aqui de h, e esse aqui, que é a base, que eu vou chamar de b. Isso que eu quero achar, certo? Então, para achar esses parâmetros aqui, né, eu quero achar a base em relação a x e a altura em relação a x. Então, eu vou desenhar o plano XZ. Então, o plano XZ, ele fica assim, ó. XZ, no plano XZ, essa figura é assim. Aqui está a reta, x igual a z. Aliás, aqui é x, né? Desculpa, aqui é x. Aqui é x. Então, isso aqui é a reta x igual a z. Aqui vale 3. Então, isso aqui vale 3 também, né? Então, dado um x aqui, obviamente, isso daqui vai valer x, né? Então, isso aqui é exatamente a altura, né? Então, isso aqui é a altura h. Com isso, então vamos escrever isso daqui. Vamos escrever assim. Então, esse aqui é o meu rascunho aqui, né? Vou
separar ele aqui. Então, vamos começar a resolver o problema. Então, vou dar nome aqui. Então, esse daqui é o A de x. E eu vou escrever isso daqui, ó. Podemos ver pela figura. Ver pela figura que AX é igual a BX vezes H de x. Certo? Vamos colocar aqui figura 1, né? Essa aqui é a figura 1. Podemos ver pela figura 1 que AX é igual a BX vezes H de x. Essa daqui vai ser a figura 2. Então, figura 2. Pela figura 2, vou abreviar, temos que H de x é igual a x. Aqui é para todo x variando de 0 a 3 e aqui para todo x também, para todo x variando de 0 a 3. E aí agora eu vou fazer mais uma figura aqui, que é o plano XY. Então aqui vai ser o y para eu achar a base. E aqui é o x. Então nesse plano, vou fazer o x aqui. Nesse plano a gente tem um círculo aqui, não é isso? O círculo, um semicírculo do cilindro. Aqui vale 3, aqui vale x, e eu quero saber quem é a base, né? Que é esse cara aqui, ó, o comprimento desse segmento aqui, ó. Agora, quem é esse círculo aqui? Esse círculo ele tem a equação x² mais y², como o raio é 3, igual a 9. Então, se aqui vale x, o y aqui isolando, né, vai valer raiz de 9 menos x². Então, esse comprimento aqui é raiz de 9 menos x². Portanto, a base é 2 vezes esse comprimento, né? Então, essa aqui é a figura 3. Então, da figura 3, temos que base em relação a x é igual a 2 vezes raiz de 9 menos x². Com isso, temos que o volume, que eu vou chamar de V, então o volume do sólido vai ser integral de 0 a 3 de B de x, aliás, de A de x, dx, que por sua vez é igual, isso aqui é igual a integral de 0 a 3 de base vezes a altura. Então, é 2x vezes raiz de 9 menos x² dx. E aí é só resolver essa integral. Essa integral sai por substituição, né? Eu chamo u de 9 menos x². Du é igual a 2x dx, aliás, menos 2x dx. Então, isso vai ficar a integral de menos raiz de u du. Mudando o intervalo de integração, quando x é 0, o u vale 9. Quando x vale 3, o u vale 0. Então, terminando de resolver aqui, isso vai ficar igual a... Posso trocar o intervalo de integração, aí isso aqui fica mais, integral de 0 até 9, de raiz de u du. E essa integral aqui, isso aqui é a mesma coisa que o elevado a meio, então é u elevado a 3 meio vezes 2 terços, com u variando de 0 a 9, que é igual a 2 terços de 9 elevado a 3 meios, que é 3 ao cubo, menos o elevado a 0, que é 0. Então, isso aqui é igual a... Cancela aqui com aqui, fica 2. Então, 2 vezes 9, 18. Então, esse é o volume do nosso sólido.
Então, o próximo exemplo seria esse aqui, mostra que o volume da esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo, então essa fórmula a gente conhece do segundo grau, e aí a gente pode usar essas técnicas para demonstrar essa fórmula, coisa que no segundo grau em geral não é feito, né? Dá para fazer isso no segundo grau usando o princípio de Cavalieri, mas poucas escolas fazem isso, né? Eu mesmo não vi isso no segundo grau. Mas usando integral dá para demonstrar. Então, vou deixar isso aqui como exercício. Agora, vamos ao exemplo 4. O exemplo 4 é o primeiro exemplo de como usar a integral para obter volume de sólido de revolução. Então, olha só, encontra o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sobre a curva y igual a raiz de x de 0 até 1. Então, vamos desenhar aqui a superfície, né? Então, aqui é o x, o eixo y. Aqui é o eixo x. E aí eu vou desenhar a curva y igual a raiz de x, que é essa daqui. E vou desenhá-la no intervalo só de 0 a 1, que é o que interessa. Então, aqui é 1 e raiz de 1 é 1. Então, essa aqui é a curva y igual a raiz de x nesse intervalo. E aí a ideia é rotacionar isso aqui em torno do eixo x, que vai gerar uma superfície que é a seguinte. Né? Ela é simétrica aqui. Quando eu giro essa curva, eu gero uma curva simétrica aqui. E aí, eu estou girando todos os pontos aqui. Então, eu estou formando esse sólido aqui, ó, certo? Onde cada seção transversal aqui, dado um x, vai ser um círculo, né? Então, esse aqui é um círculo. Então, as seções transversais de sólido de revolução são conhecidas porque são círculos. Então, se eu chamar isso aqui de A de x, para cada valor de x, eu sei calcular esse A de x. Né? Se aqui vale x, como essa aqui é a função y igual a raiz de x, o valor de y é raiz de x. Ou seja, essa função leva x em raiz de x. Então, se eu chamar isso daqui do raio, né? Então, isso aqui vai ser r de x, é o raio desse círculo. E aí, a gente tem isso, né? Então, pela figura acima, temos que A de x é igual a πr ao quadrado de x, que é a área desse círculo, né? πr ao quadrado, que vai ser raiz de x ao quadrado é x. Então, πx, e isso para todo x variando de 0 até 1. Logo, o volume desse sólido é a integral de 0 até 1 de A de x dx, que é igual à integral de 0 até 1 de πr ao quadrado de x dx, que é igual à integral de 0 até 1 de πx dx, que é πx ao quadrado sobre 2, com x variando de 0 a 1, que é π sobre 2, certo? Então, isso nos dá uma maneira bem simples de obter sólidos de revolução. Então, o último exemplo ainda é um exemplo de cálculo de volume de sólido de revolução, mas um pouco mais complicado que o primeiro, porque envolve uma região entre duas funções. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. A ideia é a mesma. Então, ó, encontra o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região limitada pelas curvas y igual a x e y igual a x quadrado. Então, vamos desenhar aqui. Então, aqui é o eixo y, aqui é o eixo x e y. Aí, uma curva é a reta y igual a x. E a outra é a parábola y igual a x quadrado. Y igual a x quadrado. Então, a região que a gente quer girar é essa daqui. A gente quer rotacionar essa região em torno do eixo x.
e calcular o volume. Então, vou desenhar só essa região. A gente sabe que ela se intercepta no 0 e no 1, não é isso? Aqui é 1 e aqui é 1. Então, vamos desenhar só essa região ali para rotacionar ela. Então, quando eu giro isso daqui, o que vai acontecer? Eu tenho que girar cada curva, né? Então, aqui vai ser simétrica. Vou passar pelo menos 1. E essa outra aqui também vai ser simétrica. Dessa forma. Então, quando eu giro, vai dar esse sólido de revolução aqui. Aqui vai ser a parte vermelha e por dentro tem a parte azul. Então, veja que o sólido é o que está aqui dentro, ó, nesse anel aqui, ó, certo? Ó. Ou seja, o que está dentro dessa parte azul aqui não faz parte do sólido. O sólido é só isso aqui. A gente está girando nessa região aqui, certo? O sólido vai ser mais ou menos assim, ó. Ó, o sólido é esse daqui, ó. Se eu desenhar ele aqui, ele vai ser assim, ó. Ele é um cone assim, furado por pela função ali x², ó. Então ele faz assim, né? Então, uma coisa mais ou menos assim. Então ele tem um furo aqui no meio, né? Então eu eu plotei essa superfície aqui no Matemática para a gente ver melhor. Então aqui está ela. Então essa daqui é a gerada pela reta, né? Da esse cone aqui. Essa daqui é gerada pela função y igual a x². E aqui são as duas juntas, né? Então, você vai ver, por dentro é uma e por fora é outra, ó. O sólido é o que está entre essas duas. E aqui eu desenhei um corte nelas, né? A de dentro eu girei só π/2 e a segunda eu girei 180, né? Então, a gente vê que uma está por dentro da outra, certo? Então, esse é o sólido. Esse é o sólido que a gente está trabalhando. Então, agora vamos usar isso aqui para calcular o volume desse sólido. Então, aqui está o desenho genérico, né? E aí, para cada x aqui, então, para cada x, marcar aqui, para cada x, eu tenho que achar a área dessa seção transversal, que é um disco, né? Então, se eu vier pela função azul aqui, x vai ser transformado em x². E se eu vier pela função vermelha aqui, pela reta, x vai ser levado em x. Então, eu tenho o seguinte disco, né? Então, vou fazer aqui os discos, só para a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo. Então, eu tenho um disco vermelho, minha seção transversal é essa. Então, vou colocar aqui A de x. Então, a minha seção transversal é essa daqui, ó. Tem um disco maior e um disco menor. Círculo maior e um círculo menor. O primeiro tem raio, vou chamar de R grande, R de x igual a quanto? Então, R de x é esse raio aqui, ó, raio desse disco aqui, que é R de x, é igual a x. E o segundo, azul, tem um raio, vou chamar R minúsculo de x, igual a x², né? Que vai ser esse daqui, ó. R de x. Então, o meu volume vai ser o seguinte. Então, com isso, pelas figuras acima,
acima temos que o volume, que eu vou chamar de V, é integral de 0 até 1 de a de x dx, que é igual à integral de 0 até 1. O a de x é essa área aqui, então vai ser a área do ciclo maior menos a área do ciclo menor. Então, a área do ciclo maior é πr ao quadrado de x, menos a do ciclo menor, que é πr ao quadrado de x dx. Isso é igual à integral de 0 até 1 de π, r grande é x, então x ao quadrado, menos π, r pequeno é x ao quadrado, então ao quadrado é x à quarta, dx. Então, não vou resolver essa integral aqui, vou deixar como exercício a resolução dela, vou só dar o resultado final, então o volume é 2π sobre 15. Então, esse foi o nosso último exemplo. Na próxima aula, a gente vai ver outro método para calcular volume de sólido. E por hoje, então, é só isso, pessoal.